senhores desembargadores, senhor procurador de justiça, senhores advogados, senhores servidores, muito boa tarde. Declaro aberta a sessão deste órgão especial do dia 21 de setembro de 2022. E, de plano, gostaria de cumprimentar a Sua Excelência, o desembargador Carlos Fonseca Monerá, que hoje estreia aqui no órgão, trazendo seu brilho, todo o seu conhecimento para enriquecimento deste órgão especial. E, igualmente, o desembargador Camilo Leles, que não vem pela primeira vez, mas agora fica, pelo menos até o dia 10 de dezembro, até a publicação do resultado da prova oral da magistratura. Sejam muito bem-vindos, trazendo cada um o seu conhecimento, o seu brilho para esse órgão especial. Vamos iniciar com a pauta administrativa. O primeiro de ordem é o recurso administrativo interposto pela APAMAGE, em razão da decisão que indeferiu matéria referente às audiências de custódia. Já havia conversado com Sua Excelência, o senhor vice-presidente. Nós tivemos aí duas decisões. Uma primeira decisão de Sua Excelência, o ministro Luiz Felipe Salomão, depois que esteve aqui em São Paulo, com referência expressa à visita institucional a esse tribunal, na qual ele suspendeu o provimento anterior da Corregedoria Nacional de Justiça, que ampliava as audiências de custódia fortemente, e trazendo como exemplo, um dos exemplos de que funciona é justamente o de São Paulo. E a outra é uma decisão do conselheiro Mauro, que acabou determinando que no Distrito Federal e Mato Grosso, se não me falha a memória, houvesse imediato retorno ao presencial integral. E determinou que fossem oficiadas as presidências dos tribunais para que assim providenciasse no prazo de 30 dias. Essa decisão, muito embora muitos tenham recebido, eu recebi, o doutor Fernando, o doutor Guilherme e outros tantos receberam, ela, por incrível que pareça, ninguém recebeu a intimação. Então, talvez ela seja revista. Então, diante dessas circunstâncias, melhor que a gente aguarde um pouco, não há prejuízo a ninguém. Já tinha falado antes com o senhor vice-presidente, também concordou. Então, eu estou retirando de pauta e, eventualmente, dependendo do que venha, talvez seja regulamentado. Vamos esperar o que venha. Porque qualquer coisa agora parece que está um pouco precipitada, nós estamos num momento de algumas alterações. Então, esse número 1 fica retirado de pauta, com a anuência de Sua Excelência, o senhor vice-presidente, e sem objeção dos demais integrantes desse órgão especial. O número 2 é a minuta de resolução que dispõe acerca da atribuição dos juízos criminais específicos da competência para processar e julgar crimes por atos de violência político-partidária, no termo do artigo 9º e 14 do provimento 135 da Corregedoria Nacional. Esse provimento decorre de um termo de cooperação firmado entre o presidente do Tribunal Superior Eleitoral e o Corregedor Nacional. Sua Excelência, o desembargador Corregedor-Geral da Justiça, propôs o encaminhamento dessa resolução, que atende exatamente o provimento 135 do Conselho Nacional de Justiça, sem, contudo, se suceder criação de juízos. Até porque, quando houve a tal visita institucional, nós conversamos com o ministro Salomão que não era possível criar, porque para criar nós dependemos de lei, e aí Sua Excelência, o Corregedor-Geral da Justiça, já antecipou qual seria o esqueleto aqui em São Paulo, e não houve nenhum problema. Então, essa matéria está em discussão. Aprovaram à unanimidade a minuta de resolução. Nós estamos finalizando o concurso da magistratura. O número 3 de ordem é a composição da comissão do 100º
90º concurso de ingresso na magistratura. Seguindo o acordo de cavalheiros que vem se sucedendo há anos, a próxima banca há de ser presidida por integrantes da seção criminal. E eu estou propondo que seja a doutora Maria Rachid, até porque Sua Excelência já é suplente hoje, né? Isso tem sido uma sequência, acompanha os atos, acompanha as provas, então tem um excelente know-how. O segundo seria do direito público, razão pela qual estou indicando o desembargador Vicente de Abreu Amadei como primeiro suplente, e o doutor Milton Paulo de Carvalho Filho como segundo suplente, porque, na sequência, o terceiro concurso desse é justamente do direito privado. Então, a matéria está em discussão. Aprovaram à unanimidade a composição de concurso, ficando pela ordem como presidente a desembargadora Maria de Lourdes Rachid Vaz de Almeida, primeiro suplente Vicente de Abreu Amadei e segundo suplente Milton Paulo de Carvalho Filho. Esse é o resultado do julgamento. Proposta de escala de plantão no judiciário, todos receberam. A matéria está em discussão. Aprovada à unanimidade a escala de plantão. Os afastamentos dos magistrados, todos igualmente receberam. A matéria está em discussão. Estão aprovados os afastamentos à unanimidade, igualmente. Bom, finalizando, aliás, dando cabo já da pauta administrativa, vamos à pauta judiciária, começando pelos blocos de julgamento. Números de ordem: 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37 e 38. Desculpe. Embargos de declaração: 39, 40 e 41. Mandados de segurança: 42 e 45. Conflitos de competência: 4, 5, 6, 7 e 9. Agravo: 1, 2 e 3. Representação criminal: 47. Sobras do desembargador Evaristo dos Santos: 31. Sobras do desembargador Damião Kogan: 43 e 44. Permanece adiado a pedido do desembargador Ferreira Rodrigues, número 49. Destaque solicitado pelo desembargador Tasso Duarte, no número 8, do Dr. Jarbas Gomes. Eu vos pergunto, esse é aquele conflito igualmente? O outro conflito que o doutor Tasso é relator? É relator, não, apontou divergência. Qual é o número, doutor Tasso? Desculpe, eu não ouvi. Desculpe, boa tarde a todos. Houve algum problema aqui com a minha pauta, presidente? E a anotação era nesse, porque... Não, ele divergiu de um outro conflito. A minha anotação falhou aqui, desculpe, senhor presidente, não veio nem o voto... Presidente, Vossa Excelência, me permite, o processo... Pois não, doutor. Muito obrigado. O processo da relatoria do desembargador Roberto Solimene foi apresentado divergência pelo desembargador Tasso, acompanhado pelo desembargador... Sim, mas qual o número de ordem? O número de ordem, sim. 49. Se não houver objeção, tanto um como o outro ficam para a próxima sessão. Senhor presidente, é o conflito de competência. É, conflito. Então, é o 9. É o 9. Não é o 49, é o 9. Então, o 9 e o 8 ficam para a próxima, porque, inclusive, tem o voto do desembargador Getúlio Evaristo dos Santos também. Isso. Que não está. Então, o 8 e o 9 ficarão como sobras. Todos concordam? Perfeito? Então, está resolvido. Eu agradeço imenso as suas excelências.
Vamos às preferências. A primeira delas é o número 13 de ordem, que é relator Sua Excelência Desembargador Campos Mello, uma ação direta de inconstitucionalidade. 13 de ordem. Com a palavra, Sua Excelência o Desembargador Relator. Preferência simples. Senhor presidente, é uma arguição, ou melhor, ação direta ajuizada pelo Procurador-Geral com relação a uma lei municipal de São Sebastião. A Lei Complementar 247/2019, artigo 7º do Decreto 6299/2015. O Procurador-Geral pretende expungir do ordenamento o artigo 31 e a expressão auditor de controle interno. Eu entendo que a presente demanda deve ser julgada procedente. O dispositivo impugnado está assim redigido. Artigo 31 da Controladoria Interna. Parágrafo 1º. O auditor de controle interno, subordinado diretamente ao prefeito, tem as seguintes atribuições: assessorar o prefeito no planejamento, na elaboração e na promoção das auditorias internas, visando a prevenção de irregularidades administrativas. 2. Assessorar o prefeito na avaliação permanente, por meio de auditorias, da confiabilidade, da regularidade e da tempestividade dos registros de informações. 3. Assessorar o prefeito na avaliação permanente por meio de auditorias de eficiência, da efetividade, da eficácia e da economicidade dos atos e ações administrativos do município. 4. Assessorar o prefeito, os secretários e os órgãos de controle externo nas deliberações decorrentes das conclusões das auditorias promovidas, especialmente visando à correção e ao aperfeiçoamento das ações administrativas. Assessorar o prefeito na fiscalização do cumprimento e da implementação pelos órgãos de prefeitura das medidas recomendadas, cientificar as demais secretarias acerca das conclusões das auditorias promovidas, visando o aperfeiçoamento dos procedimentos internos, e assessorar e subsidiar os membros dos órgãos de fiscalização externa quando de suas visitas e auditorias, reportando as ocorrências que julgar convenientes. Exercer outras atividades compatíveis delegadas em razão da sua confiança. Para o segundo, o cargo de auditor do controle interno é de livre nomeação e exoneração pelo chefe do Poder Executivo, reservado ao servidor do quadro efetivo, com ensino superior completo no curso de administração, ciências contábeis ou direito. E o artigo 7º do decreto, em última análise, reproduz e acrescenta apenas que o cargo deverá ser ocupado por servidor. O controle interno será exercido por auditor de controle interno com capacitação técnica e profissional com nível superior. Digo eu agora, o artigo 37, inciso 2º da Constituição Federal, preceitua que a regra para investidura em cargo ou emprego público é o concurso, de modo que os cargos em comissão são exceções, sendo de rigor a consignação expressa em lei de que se trata tal espécie. Eu cito doutrina a respeito, Fabrício Macedo Mota, nos comentários da Constituição do Brasil, obra coletiva do Canutieri, Gilmar Mendes, Ingo Sarlet e Lênio Streck, e digo que a Constituição deste Estado, em consonância com o disposto na Federal, estabelece como regra para o provimento de cargos de serviço público o concurso público de provas ou de provas e títulos, com exceção da criação e provimento de cargos em comissão, de livre nomeação e exoneração. Artigo 115, 5. E esse artigo 115, inciso 5º da Constituição, estabelece como pressuposto para a criação das funções comissionadas a atribuição a elas de atividade de direção, chefia ou assessoramento, não se podendo compreender nesse espectro atividades meramente burocráticas, operacionais ou técnicas. E, além disso, é necessária a existência de imprescindível relação de confiança entre a autoridade e o servidor nomeado, de modo a justificar a exceção. Eu invoco aqui o tema 1010 do Supremo Tribunal Federal,
não vou transcrever o que foi nele consignado, e verifico que, na hipótese dos autos, as atribuições do cargo de auditor de controle interno são demasiadamente genéricas e de índole eminentemente burocrática, que não justificam a necessária relação de confiança intrínseca ao cargo em comissão. Trago à colação o precedente do Supremo Tribunal Federal, uma decisão monocrática do ministro Alexandre Moraes, e decisões deste colendo órgão especial, relatadas respectivamente pelos desembargadores Viana Cotrim e Luciana Bresciani. São decisões recentes, de junho de 2022. E concluo dizendo que as atribuições do cargo supramencionado são insuficientes para justificar a criação de cargo comissionado. Digo que não é caso de repetição de eventuais valores, pois recebidos de boa-fé em decorrência de efetiva prestação de serviço, e estou modulando em 120 dias a presente decisão. Julgo a demanda procedente para declarar a inconstitucionalidade do artigo 31 e da expressão auditor de controle interno contido no anexo 3 da Lei Complementar 247/2019 e do artigo 7º do Decreto Municipal 6.299/2015, com a modulação de 120 dias e a ressalva concernente à irrepetibilidade. É como eu voto, senhor presidente. Desembargador relator julga procedente com modulação. A matéria está em discussão. Julgaram procedente com modulação e ressalva. Ressalvo. A unanimidade, esse é o resultado do julgamento. O próximo é o número 48 de ordem, em que é relator Sua Excelência senador Francisco Cascone. Convido o doutor Sandro Magalhães Reis Alboc, pelo prefeito do município de Caraguatatuba, a assumir a tribuna. Doutor Sandro, boa tarde. Boa tarde, excelências. Vossa Excelência está com a palavra pelo prazo legal. Boa tarde, eminente desembargador presidente. Boa tarde, desembargador relator, doutor Francisco Cascone, demais desembargadores que compõem esta corte. Estendo meus cumprimentos também a todos os servidores desta casa, ao procurador de justiça, a todos os colegas advogados e demais presentes. Trata-se de uma ação direta de inconstitucionalidade proposta pela Procuradoria de Justiça do Estado face aos artigos, os incisos 4, 5, 6, 10 e 11 do parágrafo 1º e das expressões gratificação de encargos especiais e gratificação por participação em órgão de deliberação coletiva, do parágrafo 3º do artigo 86 e dos artigos 97, 98, 99 e 108 da Lei Complementar 25, de 25 de outubro de 2007, Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Caraguatatuba. Excelências, apesar de sugestiva a tese invocada pela Procuradoria, com todas as vênias, foi afirmado apenas genericamente a contrariedade dos dispositivos invocados face à Constituição do Estado, à Constituição Federal e os princípios da moralidade, motivação, eficiência, reserva legal e interesse público. Sem menoscabo do entendimento esposado pelo parquê, a peça exordial deve ser julgada improcedente, tendo em vista que as exigências dos serviços prestados são propter laborem, ou seja, excedem as atribuições originais dos cargos. Nessa esteira, peço às vênias para citar nessa corte apenas 2 artigos, para não me estender muito. Referente à gratificação de encargos especiais, diz o artigo 86 do Estatuto dos Servidores: além dos vencimentos e vantagens previstos nessa lei, serão deferidas as gratificações e os adicionais seguintes. Gratificação de encargos especiais, inciso 5º. Parágrafo 3º. Aos ocupantes dos cargos em comissão, além dos direitos sociais consagrados pelo artigo 7º e 12º da Constituição Federal,
serão concedidos também a gratificação de encargos especiais, a licença-prêmio, o adicional por tempo de serviço e a gratificação por participação em órgão de deliberação coletiva e gratificação natalícia. E artigo 98. Será devida a gratificação de encargos especiais a ser fixada pelo chefe de executivo até o limite de vencimento do seu cargo ao funcionário que, a pedido formal da administração, participar de banca examinadora, comissão, desenvolver trabalho técnico-científico ou ainda exercer atribuições definidas que não sejam próprias do cargo. Parágrafo único. O pagamento da gratificação de encargos especiais exclui o direito à gratificação por serviço extraordinário. Equivocadamente, alega o parquê, e mais uma vez com todas as vênias, que a inconstitucionalidade referente aos cargos em comissão, desculpa, excelência, que a fixação aos cargos em comissão fere o princípio da moralidade e do interesse público. Mas, se observarmos o próprio Resolução 1097 do Ministério Público, referente às gratificações de qualificação, vemos que o próprio Ministério Público, a sua própria Procuradoria-Geral de Justiça, atribui aos servidores do parquê comissionados a referida gratificação. Ou seja, não poderia ser ilegal aos servidores públicos municipais a concessão da gratificação por encargos especiais só por serem comissionados e aos membros do Ministério Público um peso diferente. No caso concreto, os serviços prestados pelos servidores comissionados não são técnicos científicos, como realmente vedaria a lei, e sim extras aos seus cargos, como, por exemplo, participação nas comissões externas, que correlacionam-se aos cargos de confiança. E essas comissões externas, por exemplo, audiências públicas, se efetuadas dentro de um horário de expediente, dentro da situação normal, com certeza frustraria o seu principal objetivo, que é a participação popular. Então, ocorrem geralmente à noite, enfim, em horários, em locais diferentes da realização do serviço. E o nosso parágrafo único do artigo 98 do Estatuto prevê que aos servidores que percebem encargos especiais não possuem direito a horas extraordinárias, o que muitas das vezes gera economia ao erário, a sua prestação. Então, não houve, com todo respeito, um cotejo analítico dos dispositivos que tendem a ser aqui impugnados, julgados inconstitucionais, apenas presunção que, com todo respeito, viola nosso ordenamento jurídico, a nossa jurisprudência atual está cada vez mais inquinada a impedir a promoção de ações genéricas, como no caso em comento. E no que refere-se a mais duas questões apenas, que é a gratificação por condução de ambulância. Em toda vestibular, o Ministério Público alega que a discricionariedade do chefe do Executivo de conceder, segundo sua visão, deliberadamente, o percentual aos servidores torna a norma inconstitucional. Nesse caso, está previsto o percentual de 20% expresso, e ainda assim está pedida a inconstitucionalidade baseada como se a condução de serviço de ambulância fosse a mesma, ferisse o princípio da igualdade, da motivação, mas com todo respeito aos demais motoristas, a condução de ambulância é uma situação especial. O percentual é expresso de 20%, tem uma cláusula explícita, não há discricionariedade exacerbada, então esse percentual, com a devida vênia, vemos que torna-se correto. Assim como dos fiscais, que a sua contraprestação, e não digo nem benesse, porque existe a prestação de serviços, é baseada nos resultados concedidos à administração, em fiscalizações tributárias excepcionais, não das atribuições originais do seu cargo. Então, excelências, mais uma vez, com todo respeito, espero ter conseguido transpassar aqui que os artigos impugnados, na sua análise ao fato concreto, não representam inconstitucionalidade, desrespeito aos princípios constitucionais, e sim uma contraprestação a um serviço propter laborem efetivamente prestados, tanto pelos servidores efetivos como comissionados do município de Caraguatatuba, que tanto trabalham. Por essas razões, peço aqui
que seja julgada improcedente essa ação direta de inconstitucionalidade e, na remota hipótese de não ser julgada improcedente, requeiro que sejam concedidos efeitos ex nunc a partir do trânsito em julgado, propondo ainda os efeitos moduladores, o que sugeriria o prazo de 180 dias, para que não gerem prejuízo tanto aos servidores quanto ao município de Caraguatatuba. Muito obrigado. Nós aqui agradecemos. Com a palavra, Sua Excelência, o desembargador relator. Obrigado, senhor presidente. Boa tarde a todos. Cumprimento o ilustre advogado pela sua sustentação. Doutor, eu vou proceder à leitura da emenda e fazer, se necessário, algum comentário. Ação direta de inconstitucionalidade. Artigo 86, incisos 4, 5, 6, 10 e 11, do parágrafo 1º, das expressões gratificação de encargos especiais, gratificação por participação em órgão de deliberação coletiva, do parágrafo 3º, bem como os artigos 97, 98, 99 e 108 da Lei Complementar número 25, de outubro de 2007, do município de Caraguatatuba. Instituição de gratificações de produtividade, de encargos especiais por condução de ambulância, por participação em órgão de deliberação coletiva e natalícia aos servidores públicos municipais da ativa. Vantagens pecuniárias que, sob minha ótica, não traduzem exigências do serviço, o desempenho de funções em circunstâncias peculiares, a justificar sua concessão. O motorista de ambulância, basta que ele seja habilitado na respectiva categoria, né, e sua função seja dirigir a ambulância, como vai dirigir o condutor do carro de bombeiros, da polícia, basta que ele tenha uma habilitação adequada na sua respectiva categoria. Se ele é motorista de ambulância, ele vai dirigir ambulância. Exigente do serviço de desempenho das funções peculiares a justificar sua concessão. Distanciamento do interesse público. Ofensa aos princípios da razoabilidade, moralidade e interesse público. Violação à norma dos artigos 111 e 128 da Constituição do Estado, aplicáveis aos municípios por força do artigo 144 da mesma Carta. Precedentes desse escolhendo órgão especial. Inviável outorga legislativa ao chefe do Executivo Municipal para dispor sobre o percentual das vantagens. Mácula à separação dos poderes e ao princípio da reserva legal. Eu estou, pelo meu voto, julgando a ação procedente, estou observando a irrepetibilidade, mas modulação para o futuro me parece incabível. Mas, se a lei é inconstitucional, ela não pode produzir efeitos para o futuro. Mas estou ressalvando a irrepetibilidade do que eles já receberam de boa-fé, verba alimentar, etc. E tem outras considerações aqui, doutor, cito precedência desse colhendo órgão especial, relatoria do desembargador Márcio Bartolo e outros. Então, senhor presidente, em resumo, pelo meu voto, eu estou propondo a procedência da ação com essa observação. Desembargador relator, julga procedente com ressalva. A matéria está em discussão. Julgaram procedente com ressalva, à unanimidade. Esse é o resultado do julgamento. Doutor, muitíssimo obrigado. Passo a presidência, Sua Excelência, o senhor vice-presidente, no número 46 de ordem. Muito obrigado, senhor presidente. Boa tarde a todos. Vamos julgar o número 46 da pauta. É um mandado de segurança coletivo. Relator, eminente desembargador Haroldo Viotti. Eu convido o doutor Tiago Pugina para tomar assento à bancada dos advogados. Boa tarde, doutor. Boa tarde, excelência. O senhor tem a palavra pelo prazo legal. Obrigado. Boa tarde, excelências. Boa tarde, desembargador James. Como vai? Tudo bem? Cumprimentar a vossas excelências. É uma honra, sempre uma honra se dirigir a esse colendo órgão especial. Cumprimentar o presidente do Tribunal de Justiça, doutor Ricardo, e iniciar a minha missiva dizendo que esse caso ele é um mandado de segurança coletivo impetrado por Associação de Assistentes Sociais e Psicólogos do Tribunal de Justiça. Né? A Associação dos Assistentes Sociais e Psicólogos, salvo engano, o Tribunal de Justiça possui em seus quadros algo em torno de mil e poucos assistentes sociais e psicólogos, dos quais 80%, 90% fazem parte da associação, né? São associados. E o que aconteceu? Essas categorias profissionais, elas têm
peculiaridade no exercício da sua profissão, que é a carga horária diária de 6 horas. Então, eles não ficam 8 horas na jornada, são só 6. Né? O que permite, por serem da saúde, né, que eles cumulem cargos públicos, outros cargos públicos, durante a sua carreira profissional. Então, o assistente social e o psicólogo do Tribunal de Justiça, eles podem, por exemplo, fazer a jornada de 6 horas aqui na Corte Bandeirante e ir para uma prefeitura e exercer um outro cargo público de 6 horas. Com a mudança do horário da jornada de trabalho, que se deu pela Resolução 2651, a jornada de trabalho do tribunal para os servidores de primeira instância ficou adstrita das 9 da manhã às 5 da tarde, seja presencial ou telepresencialmente. Né? Quando eu impetrei o caso, o excelentíssimo senhor desembargador Haroldo Viotti, inclusive, concedeu a liminar, eu ressaltei no meu mandado de segurança que eu não estou dizendo de forma alguma que o presidente do Tribunal de Justiça não possa alterar o horário da jornada de trabalho. Longe disso. Até porque todos nós sabemos que o doutor Ricardo é um exímio conhecedor de direito administrativo. Então, não se trata disso. Pode, é óbvio que pode. Né? E atende ao interesse público, como bem delimitado nas razões da Resolução 2651. Né? Contudo, antes da resolução, esses servidores associados da ASP faziam uma jornada aqui na casa das 13 horas até as 19 horas. E, normalmente, de manhã, atuavam numa prefeitura, né, um outro cargo público de ensino, ou seja, próprio da psicologia ou do serviço social. Com essa adequação do horário da jornada, o que era compatível, porque um dos requisitos para acumulação de cargo é a compatibilidade dos horários, né? O que era compatível somente para essas pessoas tornou-se incompatível. Porque agora não tem mais como iniciar o exercício do cargo público de manhã na prefeitura e bater o ponto no Tribunal de Justiça até às 11 horas da manhã para cumprir a jornada até às 17 horas. E o que tem ocorrido? Eles estão, com a liminar deferida pelo eminente relator, remediou-se até o presente momento a situação, né? A jornada foi estendida até às 18 horas e eles estão, né, conseguindo dar um jeito para cumprir os 2 cargos. Mas a questão, então, veja, a associação tem 1.300 associados. Nós fizemos um chamamento a todos os associados que, porventura, tivessem cargos públicos, cumulando cargos públicos, que nos procurassem para dizer, olha, eu estou tendo um problema de compatibilidade de horários. Apareceram 15 pessoas. Né? Ou seja, a mudança de horário do tribunal, em sua maioria, contemplou a todos, mas sobram sempre algumas pessoas, né? Como é sempre o desafio de quem expede normativas, é normal, é impossível prever todas as situações que podem acontecer. E essas poucas pessoas pelas quais eu entrei com o mandato de segurança estão requerendo o quê? Que se permita a elas que exerçam suas funções em teletrabalho das 13 às 19 horas, para que eles possam continuar acumulando cargo público, seja na prefeitura, onde for. Né? E eu entendo que o pleito é razoável, né? Pelos seguintes motivos. Primeiro, nós estamos falando do teletrabalho. Segundo, pelo CPC, prática de atos judiciais é até às 20 horas. Né? Então, até às 19 estaria contemplado. Né? E terceiro, e muito importante, essas pessoas tinham uma situação de segurança jurídica estável. Por quê? Porque antes de iniciarem a acumulação de seus cargos públicos, eles pediram autorização para essa corte. Pediram autorização para o Tribunal de Justiça. E foram autorizados. Eu chamo a atenção, eu não vou ficar citando folhas, mas as folhas 6, 7, 40 do tribunal tem, do processo, tem alguns exemplos dessas autorizações que foram concedidas pelas presidências passadas. Né? Isso porque são situações que vêm se arrastando ao longo do tempo. Então, eu tenho associados aqui que têm mais de 20 anos de prefeitura em cargo público acumulando.
Então, o que acontece? Quando ocorre a incompatibilidade dos horários, naturalmente, eles gostariam de preservar o exercício do segundo cargo público, porque o primeiro sempre é o tribunal. Para quê? Para não perder a aposentadoria, porque é regime especial, muitas vezes em prefeitura. Então, são anos e anos, né, de contribuição que ficam perdidos. E também, muito importante, para não perder a fonte de renda, a segunda fonte de renda. Porque a acumulação de trabalho não é uma acumulação, muitas vezes é porque eles precisam dessa acumulação para complementar a renda. Nós estamos falando aí de 30%, 35% de perda de renda, se for impossível a compatibilização dos horários. Aqui na Corte, os servidores de segunda instância, eles podem trabalhar até às 19 horas. E o pedido do mandado de segurança é justamente para que a eles seja permitido exercer das 13 às 19 em teletrabalho, tá? Porque não tem mais como eles exercerem das 13 às 19 no presencial. Não faria sentido nenhum manter um fórum inteiro aberto para um psicólogo ou um assistente social ficar trabalhando até às 19 horas. Né? Seria até um contrassenso da minha parte. Então, eu gostaria de encerrar a minha missiva só pedindo a Vossas Excelências, então, que permitam, que concedam a segurança a esses associados, que naturalmente comprovem cargo público, né, em outro ente federativo, que comprovem que possuíam a compatibilidade de horário com autorização do Tribunal de Justiça até o início da vigência da Resolução 2651. E levar em consideração esses argumentos de ordem prática também, né? Porque são muitos anos de carreira em outro cargo para se perder um regime próprio, para se perder uma renda de forma tão imediata. E era isso que eu gostaria de apresentar a Vossas Excelências. Eu gostaria de agradecer a todos pela ouvida. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Tiago. Com a palavra, Sua Excelência, desembargador Haroldo Viotti. Senhor presidente, muito obrigado. Cumprimento os advogados, a todos os colegas, todos os presentes. O delineamento, de fato, já foi aqui bem exposto de maneira bastante clara. Como aqui exposto, recente provimento do Egrégio Conselho Superior da Magistratura, dispondo sobre a implantação de regime de teletrabalho nesse tribunal, em seu artigo 3º, alterou o horário do expediente forense em primeira instância presencial ou remoto, iniciando-se às 9 horas e encerrando-se às 17 horas. E isto acarretou a dificuldade aqui exposta em relação a, na verdade, pequeno número de associados da Associação Impetrante, que representa os assistentes sociais e psicólogos desta Corte, que, em virtude da alteração do horário do expediente, não mais conseguem conciliar o cargo que aqui exercem com outros que acumulavam legitimamente e de que necessitam para sua subsistência, manter seu padrão de vida. Deferi liminar de maneira provisória e Procuradoria houve prestação de informações, o excelentíssimo presidente desse tribunal. A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação. É o que eu realmente estou propondo, não vislumbro o direito líquido e certo alegado. De início, consigna-se que a acumulação de cargos no serviço público, como regra, é vedada. A exceção está prevista na Constituição Federal, 37, inciso 6º, reproduzida pela Constituição Estadual, 115, inciso 18. Só é possível excepcionar a vedação de acumular cargos quando houver compatibilidade de horários e em específicas situações, a saber, se sabe, 2 cargos de professor, um de professor com outro técnico ou científico e 2 cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde com profissões regulamentadas. E veja ainda, em todos os casos, que o resultado da acumulação não supere o teto vencimental previsto na Constituição. E requisito essencial, então, firmado pela jurisprudência, inclusive do Conselho Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o requisito básico é a compatibilidade de horários para acumulação de cargos, que deve ser analisada caso a caso pela administração, não sujeitando também à limitação de carga horária. É impetrante, como visto, e aqui
dito, não questiona a competência do excelentíssimo presidente do Tribunal de Justiça para alterar o horário de expediente forense, mas sustenta o seguinte, esse é o fundamento, que a ausência de qualquer previsão destinada a regulamentar a situação daqueles que acumulam trabalho acaba por interferir em relações jurídicas consolidadas no tempo. Isto, a meu ver, não configura direito líquido e certo e tampouco direito adquirido a que se mantenha essa situação. Eu valho-me aqui do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, que apreciou o assunto de maneira bastante clara. E diz aqui, não é ocioso acrescentar que não há direito adquirido à jornada de trabalho nem a regime jurídico, tampouco há acumulações com outros postos públicos, prevalecendo a mutabilidade do regime jurídico do servidor, premissa da qual decorre a inexistência de direito adquirido ao regime jurídico, pois prepondera o interesse público nesse quadrante. E é isso que eu também pondero, e nessa matéria, a prevalência, sempre com a dívida vênia, é do interesse público, de maneira que não se veda à administração, nem é possível coibi-la, de alterar a jornada de trabalho dos seus servidores. E, por isso mesmo, não há como concluir pela presença de direito líquido e certo invocado na inicial. Eu estou, pelo meu voto, propondo se denegue a ordem, não explicitei que se fica revogada a liminar inicial, mas isso é uma decorrência necessária, revogada a liminar. Como voto, senhor ministro? Relator, então, denega a ordem, revogando a liminar. A matéria está em discussão. À unanimidade, denegaram a ordem. Este é o resultado do julgamento. Eu agradeço ao doutor Tiago Pugina. Desejo uma boa tarde ao senhor. Muito obrigado. Retorno a palavra à sua excelência, eminente presidente desta corte. Eu agradeço ao senhor vice-presidente. Nós temos um último processo, que é em segredo de justiça. Então, eu peço ao senhor Ricardo que esvazie a plateia, por gentileza, que os responsáveis pela gravação interrompam a gravação da sessão